Bom, boa tarde a todas e a todos. Um prazer poder estar aqui na Câmara dos Deputados. Em nome do deputado Reginaldo, gostaria de cumprimentar todos os deputados que se encontram aqui, o relator do projeto de reforma tributária. Obrigada. Que está aqui o deputado Aguinaldo e o deputado Baleia Rossi, presidente do meu partido. É um prazer muito grande poder estar nesse momento que pode ser um momento histórico para o Brasil. Comentar deputado Arnaldo Jardim, Vitor Lippe, Clodoaldo Magalhães, Mauro, que estive conversando agora há pouco, a culpa foi dele pelo atraso. Atrasei 5 minutos porque ele me segurou um pouquinho, Glaudstein, e Milton acabou de chegar também. Enfim, prazer poder estar aqui. Bom, quando eu recebi o convite por parte do deputado Newton Cardoso, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer lá, porque afinal a bola está com vocês, né? A reforma tributária está na mão de vocês. Mas, assim, passar um pouquinho e muito rapidamente da minha pouca experiência nesse assunto. Eu me lembro quando eu estava fazendo faculdade no Rio de Janeiro, era do primeiro ou segundo ano da faculdade, nós estávamos no momento da Constituinte. E naquele momento, pela primeira vez, alguém comentou alguma coisa de um tal do imposto único, né? Um tal de IVA que eu nem sabia o que se tratava. Então, assim, a gente fala de reforma tributária há um bocado de tempo. Eu estou falando de 1987. Não que eu tenha tanta idade, é que eu entrei muito cedo na faculdade. Tem uma diferença em relação a aí. Eu entrei na faculdade com 16 anos e eu me lembro que desde então eu vim acompanhando um pouquinho essa questão da reforma tributária. Acompanhei a Constituinte, a Constituição, o ex-presidente Fernando Henrique tentou por 2 vezes, né? O presidente Lula, no Lula 1 e no Lula 2, tentou também por 2 vezes, e a grande pergunta é, por que há consenso de que a reforma tributária é a única bala de prata que nós temos para que nós possamos realmente sair, né, desta triste realidade de ser um dos países mais ricos do mundo com um dos povos mais pobres, né? De onde vem essa tão desigualdade social e por que a reforma tributária é consenso e ela nunca sai do papel? Entre outras coisas, quando pulando aí na linha do tempo, né, e já vindo para o momento que eu entrei no Senado Federal, porque antes disso eu acompanhei a reforma tributária, a tentativa da reforma tributária como prefeita, reeleita prefeita, depois como vice-governadora e secretária de Estado do meu estado de Mato Grosso do Sul e como senadora. Nós tínhamos e temos dentro do Senado Federal um grande problema, porque os senadores representam os estados da Federação Brasileira. E nós temos um país de dimensões continentais, onde quando a gente tenta avançar na reforma tributária, a gente tem um problema federativo. E a questão sempre parava, quando ela estava na ponta ali da agulha, na questão do ICMS. Nós temos estados que consomem e nós temos estados que produzem. E claro que alguns estados consomem mais, né, outros estados produzem mais do que consomem. Então, quando a gente tenta criar uma reforma tributária, quando o eixo principal é tirar a tributação dos estados que produzem e tributar nos estados que consomem, procura fazer essa conta matemática no Senado Federal, onde nós temos 3 senadores por cada estado, somando os estados do Norte, Centro-Oeste e parte do Nordeste, nunca tinha voto para se aprovar uma PEC, portanto, uma emenda constitucional que exige um quórum de 3/5. Então, eu vi, realmente, quando eu cheguei em 2015, um entusiasmo, agora vai, e, de repente, nós paramos exatamente na questão federativa, especialmente dos estados brasileiros. E eu tinha, inclusive, assim, no mínimo eu tinha senões em relação à reforma tributária, porque eu venho do estado produtor, que não consome muito pela sua baixa densidade demográfica, que é o estado de Mato Grosso do Sul, e que ia perder muito com a reforma tributária, aquela lá de 2015. De lá para cá, nós vimos o Congresso Nacional tomando para si essa responsabilidade. Acho que esse é o grande recado que nós temos que dar aqui, né? Qual é a reforma tributária que nós temos que passar? Aquela possível. Aquela que sair da Câmara dos Deputados, que for aprovada pelo Senado Federal e que for promulgada. A reforma só precisa ter 2 eixos. Isso também nós temos consenso. Ela precisa tributar no consumo, isso sem dúvida nenhuma, e temos que unificar impostos. Então, esta unificação, se vai ser um IVA único ou dual, se nós vamos ter um imposto seletivo ou não, esta é uma decisão democrática a ser feita depois de uma discussão política dentro do Congresso Nacional. Não é porque eu estou aqui, mas eu sempre afirmo, eu comecei a minha vida política como deputada estadual e terminei meu mandato depois de 20 anos consecutivos como senadora. Entendo que o espaço mais democrático que tem dentre todos os poderes não está no executivo, está no legislativo. Aqui nós temos todas as matizes ideológicas, todos os credos, embora se fale que o Estado seja laico, mas nós temos as nossas representações, aqui nós representamos, né, nós viemos de alguns de setores e é mais do que legítimo representar esses mesmos setores. Então, qual é a reforma ideal? É a possível. Por isso que eu sempre batia na tecla, Aguinaldo me ouviu muito sobre isso, Reginaldo, e o Baleia também, me permitam chamá-los assim, deputados, né? Olha que informalidade indevida nesse momento. Mas eu sempre dizia, olha, né, vocês são deputados, mas entenda o seguinte, a Câmara sempre foi mais aberta para aprovar. Sempre o problema estava no Senado Federal. Então, olhem com cuidado a questão dos estados federados e muito cuidado com a tentativa de trazer um imposto único
num momento em que a gente ainda não resolveu os conflitos federativos. Se vai ser IVA único ou dual, repito, o que aprovar, o Brasil vai agradecer. Então, diante desse cenário, o que a gente pode só avançar? Se nós temos unidade, né, de pensamento de que a reforma tributária é a única bala de prata que nós temos. Eu diria até que o arcabouço fiscal é a bala de bronze. Né? Ela resolve um problema interno, um problema de finanças, né? Um problema de credibilidade do governo, não gastar mais do que arrecada, não virar o ano de 2024 com déficit fiscal, garantir estabilidade da dívida em relação ao PIB. Isso é um dever de casa que nós temos que fazer dentro do Congresso, dentro do Executivo. Então, o arcabouço fiscal é a bala de bronze, para dar a credibilidade necessária para ir adiante, os juros começarem a cair, né, e poder o Brasil voltar a crescer e gerar emprego dentro dessa ótica monetária. Mas a verdadeira bala de prata é a reforma tributária. Se a gente tem essa unidade, os dois eixos estão muito seguros, o que falta dentro desse esqueleto? Né? O que falta é isso, nós debatermos, vermos com os setores e com os municípios onde que eles sentem a insegurança para que a gente possa avançar. Fico muito feliz de saber que o relatório do deputado Aguinaldo está vindo numa linha entre uma mistura da PEC 45 com a PEC 110. Estou sabendo que o deputado Aguinaldo tem conversado com todos em relação a essa questão de atender alguns setores que estão preocupados numa possibilidade de perda, como é o caso do setor de serviços, da mesma forma em relação aos municípios maiores, e essas dúvidas vão ser elucidadas no seu devido tempo, no fórum competente que é aqui, para que a gente possa apresentar ao Brasil minimamente uma reforma tributária justa. Eu coloquei algumas coisas muito rápidas, porque político, quando não anota, tende a falar demais, e quero encerrar em 5 minutos para poder conversar, como disse, mais ouvir do que enfim, apresentar as minhas certezas, que são muito poucas em relação à tributária, mas aqui só algumas observações. O Brasil, ele é muito justo na questão tributária. Nós precisamos garantir uma certa igualdade contributiva, isso não temos dúvida em relação a isso. O fato da carga tributária ser muito alta no Brasil, ela gerou, durante uma distorção nessa questão, levando a lobbies legítimos fazerem, dentro do Congresso Nacional, verdadeiros puxadinhos, com meu voto. Então, o que nós fizemos? Né? Para resolver problema de setores, nós fomos esticando o cobertor de um lado e de outro e tivemos o que o vice-presidente da República chamou de manicômio. Né? Como disse, os lobbies são legítimos, tiveram o meu voto. Então, nós acabamos gerando essas distorções. Os benefícios fiscais, eles tiveram uma utilidade por um determinado tempo. Eu quero dizer, inclusive, que eu fui uma grande defensora dos benefícios fiscais, os incentivos fiscais para os estados que não têm a facilidade de serem estados consumidores. Eu mesma, como prefeita, consegui levar, graças aos incentivos fiscais do meu estado, a maior fábrica do mundo de celulose e depois a segunda maior fábrica do mundo de celulose, isso lá em 2005, 2006, 2007. Só que agora, né, nós estamos diante de um cenário onde todos os municípios e quase todos os estados dão incentivos. Então, virou uma guerra no sistema tributário em que ninguém ganha. Então, diante de tudo isso, nós temos um sistema complexo, nós temos um sistema difícil de ser entendido. Segundo, aqui com os professores, eu sou só universitária, né? Os atos normativos passam de 400 mil. Consequentemente, a maior parte municipais, esse manicômio para entender legislativo e normativo faz com que o Brasil gaste muito, na parte da indústria, principalmente, mas o setor produtivo gaste muito apenas para entender o arcabouço tributário. Fala-se que enquanto precisa-se de apenas um contador para cada 500 trabalhadores no mercado como o europeu, no Brasil a gente precisa de um contador para cada 200. Essa é mais ou menos uma conta que me passaram. Nos Estados Unidos eu preciso de um contador para cada 1.000 trabalhadores, né, de uma determinada empresa. Repito, no Brasil você precisa de um contador para cada 200 trabalhadores numa empresa. Então, esse custo Brasil, esse custo administrativo para entender o arcabouço, ele acaba ficando insustentável. As indústrias brasileiras não conseguem se tornar competitivas, produtivas, e aí nós temos cada vez mais que importar produtos e cada vez mais fechar fábricas no Brasil. Para inverter todo esse cenário, na reforma tributária que os senhores têm à mão, eu acredito que é realmente a saída. Que reforma tributária é a pergunta que eu deixo para os senhores ao encerrar aqui, dizendo que os dados que nós temos do IPEA, junto com alguns estudos que nós fizemos, né, que essa complexidade, essa burocracia da carga tributária gera em torno de 500 bi de sonegação ano. Um pouco mais, um pouco menos, eu só preciso de 20% disso da receita para comprovar e carimbar que o ano que vem a gente zera o déficit fiscal. Então, temos de contencioso passa de 2 trilhões, alguns chegam a falar quase 3 trilhões. Então, diante desses cenários, os benefícios fiscais, repito, muitos deles necessários e vão continuar, como é o caso do Super Simples, a própria Zona Franca de Manaus, ninguém discute os benefícios fiscais, alguns, repito, necessários, mas eles estão beirando quase 400 bi, acho que caiu um pouquinho. Nós aprovamos no Congresso,
acho que é 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, se alguém puder me ajudar, mas acho que foi há 3 anos atrás, uma PEC, que agora é emenda constitucional, que nós temos que reduzir pela metade esses benefícios fiscais. Então, nós temos diversos desafios que a reforma tributária passa a ser uma saída para todos eles. Então, diante desse cenário, eu acredito que uma reforma tributária que seja neutra, no sentido de não aumentar a carga tributária, mas que seja justa no aspecto federativo, garantindo um intervalo de no mínimo 20 anos, como parece-me que está se anunciando aqui, onde não tem nenhum município, nem estado perca. Faça um fundo para garantir que esses estados e municípios tenham essa proteção. E depois de 20 anos, nos próximos 20 anos, ainda que este fundo vai caindo, eles vão sendo compensados pelo crescimento econômico, que vai, obviamente, gerar mais arrecadação. Eu acredito que é um bom, pelo menos, pontapé inicial para uma reforma tributária justa, que possa efetivamente fazer o Brasil voltar a crescer, um crescimento sustentável, um crescimento duradouro, com geração de emprego e principalmente renda, porque o setor da indústria nós sabemos que, embora não seja o que mais empregue, é aquele que mais gera emprego com qualidade, porque ele consegue pagar um salário acima da média do salário mínimo. Com essas considerações iniciais, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui, lá no Ministério do Planejamento e Orçamento nós estamos à disposição, os números estão à disposição dos senhores, porque são públicos, o IPEA é de vocês, a Luciana, que é a nossa presidente, está aqui, ou pelo menos estava até há pouco tempo, não sei se a Luciana ainda está aqui. Senta para cá, Luciana, seja bem-vinda. A presidente do IPEA está aqui à disposição de vocês. Também está aqui o nosso secretário de Avaliação de Políticas Públicas, Sérgio Firpo, está aqui a nossa secretária Renata Amaral, que é a secretária de Assuntos Internacionais, enfim, está o Totó, que é o secretário de Articulação Institucional. Nós temos 5 secretarias, 3 secretários estão aqui, os outros 2 estão no Ministério da Fazenda, nesse momento, entregando o texto base para análise e, obviamente, para o aperfeiçoamento do Ministério da Fazenda do arcabouço, porque o projeto é do ministro Haddad, nós só estamos ali auxiliando. Então, por isso que eu peço desculpa por não estar toda a equipe aqui, mas 3 dos 5 secretários também estão à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada por enquanto. Obrigado, ministra Simone Tebet. Convidar o presidente do IPEA para compor a mesa com a gente, Luciana, também os demais secretários. Alegria enorme. Recíproca verdadeira, uma jovem tão talentosa, já na sua reeleição na Câmara dos Deputados. E, assim, espero que meninas se espelhem em você, na Carol, na Marília, para seguirem esse caminho, porque nós precisamos alcançar o mais rápido possível 30% de mulheres no parlamento, com todo respeito aos companheiros deputados que aqui estão. Então, você viu que eu sou diplomática, eu falei 30%, eu nem falei 50%. Mas, assim, muito rapidamente, apenas para poder... Ela está em deslocamento, de trás para frente, nas respostas eu vou ser bem objetiva, tá? Vou dizer que o meu ministério está à sua disposição, porque não é meu, é nosso, é do povo brasileiro. Em relação à questão da simplificação tributária, ela me perguntou a respeito da possibilidade, É importante dizer que realmente nós temos 3 grandes reformas a fazer no Brasil. A primeira é sobre o consumo, a segunda é sobre a renda, e aí alguns incluem renda e patrimônio, e a terceira é sobre o trabalho. Eu entendo até que nós possamos avançar alguma coisa em relação ao trabalho, se for da vontade do Congresso Nacional, nessa reforma tributária. Mas a reforma tributária sobre a renda e patrimônio, quem está faltando fazer o dever de casa somos nós, eu me incluo como antiga senadora, A Câmara já aprovou uma reforma que ainda possa não ser a ideal, a reforma sobre a renda ela encontra-se hoje no Senado. Como é por lei complementar, deputada Tabata, ela é mais fácil de ser aprovada. Acho que não vejo, num primeiro momento, como possamos misturar a reforma tributária do consumo com a reforma tributária da renda do patrimônio, por uma razão. Já é difícil aprovar essa do jeito que está. Incluir patrimônio e renda nesta reforma talvez criaria aí um ruído maior do que os inúmeros obstáculos que vamos enfrentar. Mas concordo com Vossa Excelência de que nós temos que, depois da reforma tributária sobre o consumo, discutir efetivamente a reforma tributária sobre a renda. Está hoje no Senado Federal, nada impede que lá faça-se as alterações que tenham que ser feitas, depois volte para a Câmara dos Deputados. E, obviamente, depois para a sanção do Presidente da República. Em relação aos benefícios, em relação aos incentivos para como equilibrar essa questão de que temos muitos benefícios fiscais que hoje consomem mais de 3% do PIB brasileiro, com a possibilidade de criar novos incentivos para que possamos garantir a questão da sustentabilidade, a questão do desenvolvimento socioambiental, a questão climática, que é o tributo verde, o não tributar aqueles produtos que de alguma forma impactem positivamente na questão ambiental. Mas esse é um desafio que não acho difícil ser superado. Não digo que necessariamente dentro dessa reforma tributária, se é da vontade do parlamento, se assim o for, mas em relação àqueles bens chamados, aqueles produtos chamados do pecado, foi assim que um ex-ministro da Economia já mencionou, acho que nessa reforma, a questão do imposto seletivo, podemos sair por aí, uma tributação maior, se for da vontade do Congresso Nacional, em relação, por exemplo, a cigarros, bebidas, enfim. A própria reforma tributária
cria-se mecanismos. É uma discussão interessante e inteligente, a meu ver, pelo menos discutir alguma questão de benefícios no que se refere à economia verde, economia circular. Por fim, a deputada Tabata tocou numa menina dos olhos do nosso ministério. Pela primeira vez, o governo federal tem uma secretaria específica para monitorar, não só em tempo real, mas anteriormente, a avaliação de políticas públicas no Brasil. O problema do Brasil não é só que o Brasil cobra muito e cobra mal, né? Ou seja, é mal distribuída a tributação no Brasil, onde os pobres pagam proporcionalmente mais impostos que o rico, porque nós tributamos demais no consumo e menos na renda. O problema também é que o governo gasta muito e gasta mal. Então, nós temos que nos aprender, é uma questão cultural, não é fácil, nós temos 4 anos para trabalhar isso, de que antes de aprovar uma nova medida, uma nova política pública, nós precisamos avaliá-la. Qual é o custo-benefício? Quanto ela custa? Mas ela é primordial, então ela tem que ser executada independente do valor. Mas quanto ela custa? Ela não é tão importante? Qual é o custo-benefício dela? Então isso é avaliação de políticas públicas. Não para cortar necessariamente programas, mas para qualificar, melhorar, aperfeiçoar e, obviamente, eliminar aqueles que não estão de forma alguma dando certo e não são considerados prioritários. Então nós temos um dos maiores especialistas, tenho a honra de dizer, nesse assunto, que aceitou ser nosso secretário, conhecido pela deputada Tabata, que está aqui, que é o economista Sérgio Firpo. Ele está ali na ponta, à minha direita, mas à disposição para qualquer coisa, inclusive para, se houver necessidade, dar todos os parâmetros e números, deputados, se houver, de alguma forma, se for da vontade da Câmara, apresentar dentro da reforma tributária algum texto, algum dispositivo que possa vincular qualquer tipo de iniciativa dentro dessa reforma a políticas públicas baseadas em evidências.